Boa tarde, pessoal. Meu nome é Daniel, eu sou da Fator Ori Asset. Vou falar um pouquinho dos resultados do mês do Invest JPP e, na sequência, o Iago vai detalhar as movimentações da carteira. É o relatório de julho. Bom, nesse mês nós fechamos o mês com aproximadamente 93% de alocação da carteira, o saldo de 7% fica em instrumentos de caixa, lembrando que a gente sempre tem um valor mínimo para manter em caixa, então estamos muito próximos da alocação ideal. No mês nós distribuímos R$ 1,35 por cota, que sobre o valor de mercado de R$ 95,50 representa um dividend yield de 17%. Nosso valor de mercado do fundo hoje está em 310 milhões, um pouquinho abaixo ainda do valor patrimonial de 327 milhões. Esse mês, a gente vai ver mais para frente, de constituir um pouquinho mais de reserva, temos 48 centavos por cota de reserva e já batemos aí 23 mil cotistas. Falando um pouquinho do resultado do fundo esse mês, né, nós geramos R$ 1,43 por cota, agora em julho, distribuindo R$ 1,35 por cota. Essa diferença foi incorporada à reserva, então, de novo falando, nós temos 48 centavos por cota, que poderão ser distribuídos aí ao longo do semestre. Com relação ao desempenho, esse mês o fundo rendeu 0,83%, o retorno total, contra 1,03% do CDI e 0,01% do IMAB5. Nos últimos 12 meses, nós temos 11,5% de retorno, o CDI 7,96% e o IMAB 10,59%. Falando novamente do dividend yield, né, esse mês nós batemos 17% de dividend yield, muito por conta da apreciação da cota no mercado secundário e uma distribuição de dividendo um pouco abaixo da do mês passado, dado que junho era o mês de fim de semestre, nós soltamos os 95% base caixa, agora em julho já é a primeira distribuição do novo semestre. Com relação à evolução da reserva, a mesma coisa, a gente fez reserva esse mês, batendo os 48 centavos por cota. Com relação ao volume negociado, então esse mês nós negociamos um pouco menos que o mês passado, aí na casa de 15 milhões de reais, mas o número de negócios tem se mantido aí no patamar acima de 20 mil por mês. Agora o Iago vai falar um pouquinho das movimentações da carteira. Olá pessoal, aqui é o Iago da JPP Capital. Falando um pouco sobre a carteira, ela está atualmente 32% indexada ao CDI, uma taxa média de CDI mais 4,3%, 6,3% ao IGPM, mais 6,3%, e 63% ao IPCA, mais 7,2%. O fundo está 92% alocado em CRIs, sendo que 72% de operações com laço corporativo, que é a maior participação. O setor mais representativo é o de incorporação, que representa 51% das operações. Importante mencionar que essa parcela aqui de 7% de recursos em caixa, ela está comprometida. Atualmente nós temos 4 operações aprovadas pelo Comitê de Investimento do fundo, sendo uma no setor de incorporação, 2 no setor de varejo e uma em máquinas ligadas ao agronegócio, né, que devem consumir a totalidade desses recursos em caixa. Aqui a exposição da carteira por devedor, maiores devedores são a Lote 5, com 7,4% do PL, seguida por Carvalho Hosking, Minas Brisa, Dínamo, Yasbec, Arquiplan, Elbor, Coteminas, essas acima de 4,5% do PL. Falando sobre a Carvalho, onde nós havíamos tido aquele evento em que ela não pagou a parcela de junho, em julho, ela pagou os juros e amortização de uma série e os juros da outra série, e nós negociamos com a companhia, nós, os demais investidores do ativo, negociamos com a companhia para que ela acerte esses valores até o final do mês de agosto, né? Em função de uma transação que ela deve realizar e com esses recursos quitar essas parcelas abertas da operação. Aqui, sobre a carteira, principal movimentação no mês de julho foi a compra de R$700 mil do CRI Lofts, lembrando que essa é uma operação que nós vamos comprar mês a mês
até chegar ao valor de 20 milhões, já foram 5 integralizações, e até completar os 20 milhões. Então, atualmente temos 23,5 milhões em caixa. Como eu falei, a maior parte já é dos recursos comprometidos com operações aprovadas pelo comitê. Aqui a LTV da carteira, nós fechamos o mês de julho com LTV de quase 60%, né? Aqui à direita vocês podem ver o LTV por ativo. Aqui a classificação de rating da carteira, sem grandes mudanças, sem mudanças significativas em relação ao mês passado. Eu acho que é isso que tínhamos para mostrar e estaremos de volta aqui mês que vem com mais informações sobre o Universo JPP.